Oh, gente, que coisa fofa. Algumas pessoas possuem características únicas e no mundo animal não é diferente. Por exemplo, você sabia que, assim como existem pessoas albinas, o mesmo pode acontecer com os animais? Para provar isso para vocês, a gente resolveu fazer uma lista com os animais mais diferentes e especiais do mundo. E eu, Benjamin, eu tenho certeza que você irá adorar cada item do nosso vídeo. Então, vamos lá? Einstein, o menor cavalo do mundo. O animal que eu vou mostrar neste item é a coisa mais fofa e maravilhosa que você verá hoje. Em abril de 2010, nasceu Einstein, o menor cavalo do mundo. Nascido na Inglaterra, Einstein é praticamente do tamanho de um cachorro, o que não seria um absurdo se alguém o confundisse com um. Na verdade, o mini cavalo nasceu menor do que muitos bebês humanos, pesando em torno de 2,7 kg. Einstein, de tão pequeno, acabou entrando para o Guinness, o livro dos recordes. Eu não sei se depois dele outro animal conseguiu o posto de menor cavalo do mundo, mas até alguns anos atrás ele ainda tinha um recorde. Para quem não sabe, cavalos muito pequenos foram animais muito valorizados por famílias ricas do século XVII. Desde então, ao longo da história, principalmente nos últimos 50 anos, muitos criadores fizeram cruzamentos de espécies pequenas até conseguirem chegar no tamanho de Einstein. O objetivo desses criadores não é apenas diminuir o tamanho do animal, mas também fazer com que eles se desenvolvam bem e de forma saudável. Se continuarmos assim, é bem possível que daqui a alguns anos conseguiremos ter cavalos que caibam em nossas mãos. Mas será que isso é bom ou ruim? Não estaríamos meio que brincando de Deus? Polêmicas à parte. Esse é um assunto que debateremos em outro vídeo, tá? Quasímodo, o pastor alemão corcunda. Um pastor alemão chamado Quasímodo foi resgatado por uma ONG nos Estados Unidos há alguns anos. Só que não se trata de um cachorro qualquer. Quasímodo sofre de uma condição chamada Síndrome da Espinha Curta, que faz o animal parecer corcunda. Para quem não sabe, Quasímodo era o nome do personagem da história, o Corcunda de Notre Dame. Um nome que faz todo sentido quando olhamos para esse pastor alemão. Para fazer o resgate de Quasímodo foram precisos 5 dias, pois ele morria de medo de humanos. Depois de capturado, os veterinários puderam diagnosticá-lo com uma condição. Essa síndrome é tão rara que o Quasímodo é um dos 15 cães que já foram identificados com a doença na história. Segundo os especialistas, a condição faz com que os animais tenham menos vértebras na coluna e, infelizmente, não existe uma possibilidade de cirurgia para corrigir o problema. Quando a história de Quasímodo surgiu, muitos sites compartilharam suas imagens, o que fez ele ganhar milhares de seguidores em uma fanpage no Facebook. Apesar de viver bem, Quasímodo precisa de algumas adaptações, mas nada impossível, e assim ele tem levado a vida. O sapo de 3 cabeças. Esse papo de mutantes só existe nos quadrinhos e nos filmes de super-heróis, certo? Então, como explicar esse sapo de 3 cabeças? Este curioso animal foi encontrado no jardim de uma casa no Reino Unido em 2004. A descoberta foi feita por crianças de um berçário que inicialmente acharam que, na verdade, eram 3 sapos abraçados. Mas depois de analisar bem o animal, foi possível perceber que se tratava de um sapo de 3 cabeças. Os funcionários do berçário colocaram o animal dentro de um recipiente. Depois de ser inspecionado por especialistas, também foi constatado que o animal possuía 6 pernas. Um professor de biologia disse que, embora os sapos mutantes tenham sido relatados há cerca de 200 anos, um com 3 cabeças e 6 pernas é algo completamente inédito. O motivo da anomalia pode ser consequência de parasitas, poluição e até por alguma mutação genética. Muitos até chegaram a dizer que o efeito da mutação vinha de uma usina nuclear desativada a 19 quilômetros de onde o sapo foi encontrado. A cobra albina de 2 cabeças. Só existe um sapo de 3 cabeças, por que então não poderia existir uma cobra com 2? Eu estou falando de uma cobra-rato, que além de ter 2 cabeças, ainda é albina. Chamada de we ou nós, na tradução, essa cobra curiosamente tem órgão masculino e feminino. Seus proprietários a venderam para um aquário da cidade de St. Louis, em Missouri, por uma bagatela de $15 mil. Na época, o ano de 1999,
A cobra estava com apenas algumas semanas de vida. O animal foi visitado por nada mais nada menos que 1 milhão de pessoas. Porém, 8 anos depois de ser comprada, a cobra acabou morrendo. Os dois animais, que viviam em um corpo só, pareciam não concordar em tudo que faziam. Frequentemente, elas tentavam se mover para lados opostos, como se fossem se separar. A cobra alcançou fama internacional em 2006, quando o World Aquarium tentou leiloá-la por $150 mil. É muito dinheiro, né? Mas o leilão não teve êxito. Depois, a cobra foi adotada por uma empresa de biotecnologia. Infelizmente, casos como esse diminuem muito a expectativa de vida na natureza. Em algumas ocorrências, as cobras lutam entre si por comida e, em alguns casos, podem chegar ao ponto de tentar se comer. O que se tem notícias é que apenas uma cobra de 2 cabeças conseguiu viver até os 20 anos. Kenny, o tigre branco. Quando eu te contar por que Kenny nasceu assim, você vai ficar de coração partido e irá ter ainda mais certeza de que os animais são muito melhores do que o homem. Kenny era um tigre branco que foi resgatado junto com seu irmão Willie. Ele era um tigre de Bengala, que tinha uma espécie de síndrome de Down felina. Além disso, Kenny não conseguia fechar a boca corretamente. Já Willie, seu irmão, era vesgo. O motivo pelo qual os dois animais nasceram assim? Um homem criou 2 tigres irmãos em cativeiro e os colocou para cruzar. O objetivo era ter um tigre branco, mas quando o homem viu que eles tinham nascido com deficiência, resolveu abandoná-los. Essa prática, inclusive, é muito comum em todo o mundo, já que existe uma enorme demanda de zoológicos e pet shops por animais exóticos. A verdade é que os tigres brancos não existem naturalmente. São feitos por meio de cruzamentos suscetíveis até que a mutação ocorra. Mas a maioria deles nasce com problemas de saúde e deformidades físicas. O mesmo gene que deixa seus pelos brancos também faz com que o nervo óptico se conecte com o lado errado do cérebro, tornando quase todos os tigres brancos vesgos. A maioria dos tigres brancos morre muito cedo. Com Kenny não foi diferente. Ele morreu no ano de 2008 com 10 anos de idade, vítima de câncer. Urso panda albino. Para quem não sabe, o albinismo é consequência da falta de melanina, uma proteína que caracteriza-se por ser um pigmento escuro que dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos. Portanto, tanto as pessoas quanto os animais que apresentam a condição do albinismo têm pele, cabelos e olhos claros, sem nenhuma pigmentação. Você já deve ter conhecido alguém com essa condição ou mesmo ter visto alguém na rua assim, certo? Mas e um animal albino? Você já ouviu algum por aí? Eu sei, eles são extremamente raros, mas há muitos casos de tigres, girafas e cobras, como os itens anteriores que eu citei. Porém, o homem nunca tinha visto um panda albino, até que no começo deste ano de 2019, um panda albino foi fotografado na China. A foto foi feita na Reserva Natural Wulong National por uma câmera infravermelha. Além disso, especialistas já tinham avistado um urso panda branco com manchas marrons, mas nunca um panda completamente branco. Estima-se que o animal tenha entre 1 e 2 anos, mas o seu sexo ainda não foi identificado. Os pandas estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, como uma espécie vulnerável. E calcula-se que existem apenas 1.900 deles na natureza. Então, mesmo que tenha apenas uma foto do urso panda albino, talvez a gente passe muito, mas muito tempo mesmo sem ver outra imagem rara como essa. Fate, a cadela de 2 patas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu preciso falar de Fate, nome que traduzido para o português significa fé. O motivo deste nome, você vai entender daqui a pouco. Fate nasceu em dezembro de 2002 nos Estados Unidos com apenas 3 patinhas, e uma delas sendo muito pequena. Com 1 mês de idade, a mãe da cadelinha parou de amamentá-la. Mas para conseguir mamar, Faith precisava usar as patinhas da frente e, como não as tinha, ficou completamente desnutrida. Para a sorte dela, ela foi resgatada por um garoto chamado Ruben Stringfellow, que a levou para casa. Com 7 meses de idade, Faith precisou amputar a patinha da frente.
Veterinários chegaram a sugerir que o animal fosse sacrificado, mas a família que a adotou decidiu insistir na vida dela e ensinar Faith a andar com apenas 2 pernas. E acreditem, deu certo. Usando a técnica da recompensa, a cada vez que Faith pulava ou caminhava com as patinhas de trás, ela ganhava uma colher de pasta de amendoim. O sucesso dela foi tanto que Faith já foi no programa da Oprah e já recebeu um convite para participar do 4º filme da saga Harry Potter. Além disso, ela visitou várias bases militares e hospitais, onde serve como forma de encorajamento para soldados e veteranos feridos. Bom o vídeo, né? Então não se esqueça de deixar sua curtida aí e deixa um comentário bem legal aí embaixo, ok? Olha, gente, vocês não têm noção do quanto a opinião de vocês é importante pra gente. Mas vamos manter o respeito, ok? Até mais.